Graça e paz, irmãos e irmãs. Convido a você a abrir sua Bíblia lá em Provérbios, o seu terceiro capítulo, Provérbios 3, terceiro capítulo de Provérbios. Fica depois de Salmos, né? Mesmo sentados, vamos estar atentos até o verso 12. Terceiro capítulo de Provérbios. Diz assim a palavra do Senhor Deus vivo: exortações para da sabedoria a obedecer ao Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estregues no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Amém. Pai eterno, te somos gratos por esta linda manhã de domingo em que o Senhor nos reuniu mais uma vez nesse santuário para juntos louvarmos o teu nome nesse culto público. Que o Senhor, ó Deus, nos agracie agora com tua palavra, venha nos edificar segundo os teus propósitos. Ó Pai, como nós precisamos entender a tua vontade e a tua ajuda para vivermos segundo os teus propósitos. Senhor, nos converte, nos transforme para vivermos segundo o teu querer, segundo o teu coração, segundo a tua benignidade e longanimidade. Nos ensina a amar, Senhor. Nos abençoe. Nós oramos agradecidos, suplicando esta bênção. No teu nome, Jesus, o nosso pastor. Amém. Sabedoria para a vida. Ainda pensando, apesar de hoje, primeiro dia de março, mas ainda no começo do ano ainda, né? E acabou o carnaval, eu acho, não sei. O povo gosta do carnaval, de pré, pós, e vai embora, parece que o ano inteiro, né, Alessandra? E assim, é a humanidade, né? Vivendo todo fim de semana, vamos nos divertir, assim faz, mas esquecemos de que a nossa vida não é só de momentos de pulação e de alegrias desse modo de pensar que isso é alegria, né? Após uma aula que estava dando sobre a reforma protestante, a reforma lá do século XVI, reforma, um movimento que trouxe mudanças, mas também muitas confusões, conflitos. Quando houve o rompimento de dogmas religiosos vinculados ao sistema político e econômico, quando a igreja se viu gananciosa e quis comercializar a salvação e a preciosa palavra de Deus, e quis comercializar a salvação e o perdão dos pecados. A igreja estava vendendo o perdão, as indulgências, né? Nós conhecemos, nós, especialmente nós, os reformados, conhecemos bem essa história. E aí um garoto, depois, quase no finalzinho da aula, menininho muito inteligente, me perguntou. Fez uma pergunta bastante
Mas e se Deus não existir? Porque a confusão da reforma trouxe uma briga entre a igreja, né? E se Deus não existir? E aí? E aí, meu irmão, minha irmã, o que você responderia para um pré-adolescente de 12 anos? E se Deus, essa confusão toda no mundo, confusão que Lutero, padre da igreja, trouxe porque a igreja estava caminhando sem obedecer à palavra de Deus. Isso é possível? Nós sabemos que sim. Vendendo o perdão, comercializando o perdão, a salvação, não só dos presentes, mas até a salvação daqueles que já tinham morrido. O absurdo foi tão gigantesco, tão grande, que eles queriam comercializar a salvação dos antepassados mortos. Tudo com o interesse de ameliar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, esta hoje lá no Vaticano. Conseguiram. O Papa Leão X foi contundente, conseguiu verbas para construir aquele templo gigantesco. E se Deus não existir? Ele perguntou, não foi o pastor, perguntou para o professor. Né? E aí, o que eu respondi para ele? Eu conversei um pouquinho com ele. Com muito cuidado, né, para não entrar no viés bíblico, né? Porque o viés bíblico é duro com relação a isso. No mês que vem a gente vai passar aí por 2 textos que falam sobre isso, sobre essa pergunta, inclusive. Em meio a tanta confusão, eu respondi parte da minha resposta para ele foi que, em meio a tanta confusão, essa confusão, né? E se Deus existir? E essa confusão continua hoje. Se Deus existir? E eu creio que, apesar de tudo isso, de que nós achamos ou não achamos, pensamos ou não pensamos, Deus é Deus. É aquilo que Moisés ficou com receio de quando o Senhor manda ele para falar com o faraó. Ele sabia que o faraó era a liderança máxima daquele tempo, o império do Egito. Mas se ele me perguntar quem está me enviando, o Senhor falou assim: o eu sou está te enviando. O eu sou, o Deus de todo o tempo, o Deus da existência, do antes, do agora e o depois. Apesar de toda a bagunça, Deus é presente e é soberano. É que nós não entendemos isso, não concebemos, porque nós queremos um Deus que nos sirva. Na nossa vontade, no nosso desejo, só que nós precisamos pensar que nós somos pecadores, e pecadores contumazes. Nós não merecemos nada de Deus, a não ser a condenação eterna. Você pensa algo diferente disso? Mesmo quando você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você é uma pessoa salva hoje eternamente. Você acha que você é merecedor dessa graça? Tem gente que acha. E fica aí cuspindo orgulhosamente, e eu questiono essa salvação. Porque a primeira coisa que o Senhor nos faz quando nós recebemos de Jesus é nos fazer humildes, porque estamos diante de um Deus que é todo-poderoso e é santo. E se nós não nos tornarmos humildes, nós não aprendemos nada. Eu sou manso e sou humilde de coração. Ele julga que o maior de todos os profetas nascidos de mãe, João Batista. E como viveu João Batista? Em palácio suntuoso, comendo caviar, bebendo vinho francês, usando perfume francês, comendo mel silvestres, gafanhotos, e não tinha mais que 2 túnicas. Esse foi sim chamado pelo Senhor Jesus como o maior de todos os profetas. Está na contramão do que eu penso de prosperidade, de vida, completamente. Isso mostra que nós precisamos nos converter de fato, integralmente. E nós precisamos buscar sabedoria para viver. Senão nós seremos engolidos por esse mundo, por essa sociedade que jaz no maligno. Filho meu,
O Senhor aqui está dando a sua instrução. Olha o verso 11: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque a palavra de Deus, ela vem ao nosso confronto, ela vem, choca conosco, ela nos choca e nos confronta de tal maneira que nós perdemos a nossa força, daí ela nos abraça e vai cuidar de nós. Pensa nisso. É um choque da palavra de Deus que nos confronta e mostra tudo aquilo que nós somos e fazemos e pensamos, que é tudo diferente da vontade de Deus, aquilo que o profeta Isaías diz no capítulo 6, que ele habita no meio de um povo horroroso, e ele é horroroso, e ele é chocado pela graça de Deus, e ele pede misericórdia, pede perdão. Isso está dentro da liturgia do nosso culto, que está baseado no capítulo 6 de Romanos. Então a nossa liturgia não é uma liturgia aleatória. Precisamos, para entrar na presença do Deus vivo, nos limparmos dos nossos pecados. Então, quando nós oramos na confissão de pecados, Senhor, nos perdoa os pecados, porque nós queremos entrar agora no Santo dos Santos, para recebermos a Tua palavra, porque nós precisamos ser limpos dos nossos pecados. O Senhor precisa abençoar a nossa mente, nosso coração, o nosso corpo, porque sem isso nós não entraremos na presença do Deus vivo e não seremos tocados pelo Seu Espírito Santo e não seremos novas criaturas, continuaremos velhas criaturas. Esse texto contém imperativos comuns, como é comum aqui no livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, sapiensal. E nós vamos ver aqui algumas particularidades muito importantes. Por exemplo, no verso 1, 3, 5, 7, 9, 11, aqui você percebeu que são os números ímpares. Temos aqui algumas cláusulas. Esses versos ímpares são os imperativos. É Deus falando assim, ó, filho meu, não te esqueças. Verso 1. 3. Não te desamparem a benignidade. Verso 3. Verso 5. Confia no Senhor. E você seguir depois com calma aí na semana, que espero que o Espírito Santo de Deus te impulsione a isso. Os verbos ímpares são imperativos, são ordens de Deus. Ordens boas. Fantástica. Deus falando com a gente com uma consciência e com uma delicadeza literária formidável. Não só Provérbios, mas os Salmos são assim. Alguns Salmos, eles são compostos de uma perfeição literária, com as letras das 22 letras do hebraico, assim, compondo perfeitamente. É que às vezes a gente não percebe isso, porque nós temos nossa linguagem em português. Porque Deus, ele fala copiosamente ao nosso coração, isso é amor de Deus. E não fala de qualquer jeito, ele usa das formações literárias que nós nem conseguimos conceber tal perfeição. Porque Ele quer tocar na nossa vida. Ele quer nos limpar, nos tocar, nos fazer novas pessoas, novas criaturas. Novas criaturas, Ele quer nos transformar em criaturas aos serem seus filhos. Porque nem todo mundo vai ser salvo. Quem vai ser salvo? Os filhos dele. Aquele que rejeitou o Senhor não vai ser salvo. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Nós não podemos nos enganar com esse mundo religioso que é abraçador, que é inclusivo. Eu vejo o que é inclusão quando eu vou para a minha escola. O que é inclusão? Que não inclui nada, só exclui cada vez mais. E temos também as cláusulas motivadoras para a obediência sem questionamento. Isso já temos os versos pares, versos 2, 4, 8 e 10. Verso 2. Primeiro nós temos o imperativo no verso 1, não te esqueça dos meus ensinos e guarde o teu coração os meus mandamentos. Olha o verso 2. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Aí em seguida vem o que? Outro imperativo. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, descreves a tábua do seu coração.
No coração, gente, é quando nós vamos viver a vontade de Deus. Não é só na mente racional, cognição, eu sei, eu conheço toda a Bíblia. Mas põe no coração, senão não resolve nada. Por quê? Olha o verso 4. E acharás graça e a bondade e repreensão diante de Deus e dos homens, diante de Deus e da sociedade. Então, quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, eu vou viver de tal maneira que vão achar graça na minha vida. Os ímpios vão achar graça, os ímpios vão querer conversar com a gente, os ímpios vão se alegrar na sua presença. Não temos que ficar brigando com os outros. Então, temos que fazer de fracos para com os fracos, de forte para com os fortes, como diz Paulo. Isso é estratégia que o Espírito Santo de Deus nos dá. Verso 5, confia no Senhor, imperativo, confia nele, não te estribes no teu próprio entendimento. Você é arrogante, você acha que você sabe todas as coisas, você não sabe nada. Não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe o que é o estribo? É onde você coloca o pé para subir no cavalo, para você poder caminhar. Não ponha a sua vida no seu conhecimento, naquilo que você acha. Vai para o Senhor, confia no Senhor em todo o teu coração, não de parte do coração, de todo o coração. Sabe por quê? Verso 6, reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar os seus caminhos e as suas veredas. Nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. Enquanto há tempo, o mundo voa, como disse a Sara, hoje é 1º de março, voa. Daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Muitos de nós já foram, como diz o hino. Cantamos isso recentemente, domingo retrasado, lá na despedida da nossa irmã querida, amada Doraci. E vamos outros, independente de idade, vão outros logo logo. Por isso precisamos confiar no Senhor. Verso 7, não seja sábio de novo aos teus olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Vamos lembrar do Salmo 1, não se sente na roda dos escarnecedores. Cuidado, onde você está se alimentando o seu coração, a sua alma. Do que você está se alimentando? Às vezes a roda do escarnecedor é as suas mídias, suas redes sociais. Cuidado. Examine tudo, sim, mas retenha o que é bom e coloca tudo diante de Deus, para que Ele nos dê sabedoria para vivermos segundo a sua vontade. É um desafio enorme. Vivemos nesse mundo cada vez mais globalizado, mais midiático, de inteligência artificial. Se nós nos afastarmos da palavra de Deus, estamos em maus lençóis. Vamos ser engolidos pelas ideologias, apesar das ideologias. A igreja não tem que concordar com nenhuma plataforma política. Ela tem que concordar com essa palavra aqui. Mas eu tenho que orar e abençoar o meu país, as minhas autoridades, porque eles foram colocados por Deus. É a palavra de Deus. Não sou eu que vou mudar isso, eu tenho que confiar no Senhor. Ele mandou confiar nele. Então eu vou confiar no Senhor. Jesus Cristo não foi brigar com Pilatos, com Herodes. Ele, pelo contrário, falou assim: o Pilatos, quando lavou as mãos, falou assim: eu posso te livrar disso. O Pilatos, você faz o que tem que fazer, meu filho. A Deus está toda a honra, toda a glória. A soberania de Deus, não é sua, não, viu? Não é de nenhum líder político a graça de dirigir o planeta, de fazer as coisas acontecer, as profecias serem cumpridas. Tudo está debaixo da graça do Senhor, até as mazelas, misérias, as chacinas de hoje. Por isso nós precisamos orar: Senhor, tem misericórdia de nós, abençoa a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa nação. Tem misericórdia do nosso povo, para que nós possamos ser abençoados e protegidos. Senhor, nós não pedimos nem a riqueza, mas também não a pobreza. Nossa oração tem que ser uma oração de coração no altar de Deus, apesar de tudo à nossa volta, dos meios, dos bancos roubando os nossos dinheiros, dos bancos capturando a nossa segurança, da situação política do país, do mundo inteiro, que nos coloca em segurança e medo. Nós temos que confiar no Senhor. Precisamos de sabedoria para viver, para que nós não sejamos mais um a ficar murmurando e reclamando e sendo mais um coitadinho.
Nós temos que ser aqueles que o mundo vai olhar sem ter a graça de Deus. E aí, fulano, o que você acha disso? Aí é hora. Olha, o mundo está... As profecias do Senhor nosso Deus estão se cumprindo a cada dia. As pessoas já não têm mais fé em nada. Isso é a palavra de Deus, sabia disso? Quando o Filho do Homem estiver por vir, haverá fé na terra. Guerras entre vocês, entre família. Guerra entre os irmãos. Isso é profecia. E se nós não acordarmos para isso, o Senhor vai arrebatar a sua igreja e vai ficar aqui muita gente. Deus nos ajude a entendermos os imperativos e as motivações da sua palavra. Olha o verso 9. Honra o Senhor. Aliás, verso 9. Isso. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Por quê? Verso 10. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É por isso. Ele fala assim: tira do seu coração essa ganância, essa insegurança. Não vai dar, não vai dar. Converta-se ao Senhor. Honra o Senhor com os teus bens. Recebi lá, está lá. X entrou lá. Primeira despesa, agora vamos das despesas. Deus me ajuda aqui. Primeira coisa é a oferta, é o dízimo. No último, se sobrar, a gente faz isso, né? Se sobrar tempo, eu vou na casa de Deus. Se sobrar, se eu estiver bem, eu vou. Se eu não estiver cansado, eu vou. É assim que nós fazemos com a obra de Deus no todo. Se eu estiver bem emocionalmente, eu vou para cultuar Deus. Se não, eu vou. E ainda faz joguinho com Deus, joguinho emocional. Oh, Deus do céu, tem que ter paciência. Oh, Jesus. Verso 11. Filho meu, não rejeite a disciplina. Nem te enfades. Fique bem sudinho, reclamando, resmungando da tua repreensão. Por quê? Porque o Senhor repreende a quem? A quem ama. A quem ama. E sabe que amor? Não é eu gosto de você, é amor. Mas deixa eu contar um testemunho, pessoal. Ontem foi daqueles dias que eu não estava muito bem. Eu trouxe minha esposa aqui por sair do grupo e fui fazer umas coisas, caminhar e voltei. No que eu voltei, fui para a minha sala pastoral. E a primeira frase que eu ouvi foi: Deus gosta de você. Foi abençoado. Ele gosta mesmo. E esse gosta é mais que gostar. Ele ama. Então, quando ele te castiga, entre aspas, te repreende, é porque ele ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. E nós não podemos abrir mão disso. Hoje temos uma sociedade em que os pais são incompetentes em educar seus filhos. Acha que amar é deixar fazer tudo o que quiser o tempo todo, e não é isso. Amor requer atenção, requer tempo, requer conflito, às vezes confusão, requer tristeza, lágrimas. Isso é amor, é o que o Senhor fez. Ele nos amou e se sacrificou, morreu por nós. Requer morte, às vezes, do nosso eu. Isso é amor. E eles têm uma sociedade que não quer falar não para os seus filhos. Criamos um monte de pessoas arrogantes, pedantes, doentes emocionalmente, porque foram abandonados pelos pais. Literalmente, independentemente de classe social. Abandonados pelos pais. A obediência à palavra do Senhor acrescenta dias à nossa existência. Viva conforme eu estou te mandando, você vai viver mais. Isso é mandamento.
Honra teu pai, quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, que os teus dias serão prolongados na face da terra. Ou seja, obediência. Obediência. Nós obedecemos a Deus. A Deus. Se o que Deus nos fala, a gente tem que fazer o quê? Fazer que nem Ele. O que Ele faz? Ele nos ama. Então tem que fazer o quê? Amar. E amar significa amar, perdoar, virar a página em frente, não querer vingança. Nós estamos num mundo de resultados, do toma lá da cá, da confusão, da vingança, do chuta aqui, chuta também, estou mais forte. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele sobre os 10 mandamentos 2. O que nós não entendemos? É que nós não queremos entender. Nós continuamos resignados a desobedecer a Deus. Você está esperando o Messias ainda? Ele já veio. Ele chegou ao absurdo de se encarnar. É o amor tão poderoso que se materializou. O amor que se tornou material, Cristo. Eu e meu Pai estamos lá. Para que ele fez isso? Para que ele pudesse ensinar no caminhar. Como viver? Como vou viver, pastor? Sermão do Monte, 5, 6 e 7 de Mateus. É caminhar junto, é sofrer junto, é chorar junto. Ah, o irmão está injustiçado, então vamos caminhar junto com o irmão que está sendo injustiçado. Vamos sofrer com ele. A vingança é do Senhor. A justiça é do Senhor. Esse é o papel da igreja. E eu vos envio a esse mundo. Fazer o quê? Viver o quê? O meu evangelho, diz o Senhor. E compartilhado na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. O que é a doutrina dos apóstolos? O que é? O amor de Jesus. Não é o ódio. A separação, a guerra. A guerra. Isso não é Deus. Essa não é a mão de Deus. Hoje, nesse mundo, a mão de Deus é a partir do joelhinho no chão. Ah, mas isso é sofrer. É sofrer. Cabe ao servo de Deus não só as bênçãos, mas passar os danos também dessa obra. Escreve na tábua do seu coração a minha palavra. Isso denota viver conforme a sua vontade. Não só isso, mas a expressão de nossa vida em todos os aspectos. Nós vamos viver para honrá-lo, demonstrá-lo em tudo que nós realizamos, em tudo. Eu tenho que mostrar Jesus, Deus, em tudo. Até nas minhas respostas, principalmente nas minhas redes sociais, quando eu vou replicar, quando eu vou curtir alguma coisa, eu ensino aos meus alunos em tecnologia de que quando eu curto um vídeo, curto uma foto, eu estou mandando para frente aquilo que às vezes é crime, às vezes é uma coisa horrorosa, é um pecado, e eu estou curtindo, eu faço parte disso. Muita gente sendo presa por conta disso, está assistindo um vídeo curtindo o crime. E eu estou falando sim para o crime, o fim para a violência, o fim para a mazela desse mundo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque é a nossa ação efetiva. Em tudo eu tenho que honrar o Senhor. Então cuidado com o seu joinha, cuidado com o seu curtir. Não vai ficar imperceptível. Está lá no seu IP, no seu protocolo da internet, está lá no seu celular, no seu computador, tudo registrado na nossa vida e diante do Deus Altíssimo. Ah, eu estou lá, pastor, embaixo do meu cobertor, na minha cabaninha pessoal, no meu celular, e ninguém vai saber. O Senhor sabe tudo que nós fazemos. Na sua curtidinha, na sua olhada, no romper, nos passar das telas, que tem escravizado crianças, produzindo doenças na mente das crianças. Criança não tem que ter celular. Não tem que ter rede social. Não tem que estar lá no Facebook, no Instagram. Eu vejo algumas crianças da nossa igreja lá, eu não vou. Está pedindo para seguir, não vou seguir. É criança, está errado, não pode estar aqui.
a irresponsabilidade dos pais. Depois crescem aí, fazem o que fazem, porque olha o que aconteceu. Você plantou isso porque você não amou direito seus filhos. Foi fraco. Você não obedeceu a palavra de Deus porque você foi fraco. Você não obedeceu, os seus filhos não vão obedecer. A palavra de Deus, por que eu tenho que obedecer? Vou viver mais e com qualidade. Não é viver de qualquer jeito. É promessa de Deus. Deus é maravilhoso. Ele nos ensina, ó filho, fica firme aqui, estuda, aqui no final do ano você vai ganhar uma bicicleta. Aleluia. Eu quero essa bicicleta. Mas se eu for obediente. Porque Ele nos ama. E aí o nosso coração, mas todos vai obedecer porque bicicleta. Não, mas isso é presente, é o prêmio. Vou viver mais. Os pais estão dando a bicicleta sem obediência. Porque eu posso e eu dou, né? É má educação. Isso não quer confronto, isso não é amor. A obediência nos fará sábios. Não sábios sobre nossos olhos e pensamentos, mas sobre os olhos e pensamentos do Senhor. Eu queria aqui ler um texto lá em 1 Reis, capítulo 3. Sábios perante quem? O Senhor. Quando Salomão assumiu o poder, ele ficou com medo, ele queria ser sábio. 1 Reis capítulo 3, vou ler a partir do 3º verso. Vou ler aqui um verso. Salomão pede a Deus sabedoria. Já estou encerrando, viu? 1 Reis 3, a partir do verso 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naqueles dias. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, ele desse um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ao Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Aqui a arrogância dele, o eu dele foi uma cultura. Sou uma criança. Não sei como conduzi-lo. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Estas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Nós queremos obedecer a Deus? Vamos voltar nesses provérbios. O que Ele nos pede, e Ele fala por que Ele pede. Ele não é um Deus que é confuso, que quer que nós sirvamos, mas sem motivo. Não. Ele nos dá o porquê. Não precisamos, nem devemos ser precipitados em vivermos. Tomarmos decisões, tomarmos rumos segundo nossos próprios corações. Devemos pedir, buscar sabedoria a Deus. E toda a sabedoria
Tudo aquilo que nós podemos pedir está na sua própria palavra, e por que também. Então, que nós possamos viver, irmãos e irmãs, Igreja de Cristo hoje, igreja militante e parte da igreja celestial, vivamos sobre os seus propósitos, segundo a sua palavra. Que essa palavra possa ficar gravada na tábua do nosso coração, que é do coração que procedem as coisas. A boca fala, porque o coração está cheio. As nossas ações assim são também. Que Deus continue nos abençoando. Para o bom do seu nome. Amém. Vamos nos aproximar da mesa do Senhor.